Muito boa tarde a todos. Eu agradeço imenso o convite, o desafio, porque, de alguma forma, é o reconhecimento de que fazemos parte de uma academia, esta academia do conhecimento que queremos fazer e comunicar. Portanto, neste ambiente ainda por cima de desafio, estamos cá e temos algo para dizer. Eu já tenho alguma experiência, se não os incomodar, porque nós agora damos aulas, temos que trabalhar assim e, por conseguinte, se é para a defesa de todos, para o bem de todos, não me incomoda, sinceramente. Agradeço a gentileza, já me tinha sido colocada essa possibilidade. Eu quero agradecer o desafio do tema. Porquê? Porque, como certamente, como foi aqui notado, eu fui escrevendo a partir de um núcleo de trabalho e foi realmente a partir da minha tese que descobri uma imensidade de possibilidades de abordagem que me deram o tal traquejo do clima, dos preços, do trabalho e das questões ambientais, inclusivamente. Por outro lado, um desafio que eu aceitei, sendo que praticamente falar de engenheiros hidráulicos ou arquitetos, neste caso, são figuras, muitas vezes, que na história geral daquilo que é a história portuária nacional e, no caso de Aveiro, é quase reduzido e até muito mal conotado. E eu tive que desdobrar, tive que tentar aprofundar um pouco mais, por isso agradeço esse desafio e espero trazer alguma coisa de novo. Eu dividi, penso que também isto é um contributo para os estudos sobre os portos, sobre a especificidade do Porto de Aveiro no ampla história das questões portuárias portuguesas e internacionais, a presença destes técnicos internacionais, quem eram, porque apareceram em Portugal, porquê, sobre a questão da transferência de conhecimento a uma escala europeia, sobre a questão das instituições académicas e o papel do Estado, que ultrapassam também as fronteiras nacionais, sobre as escalas locais e as preocupações locais perante problemas que muitas vezes ultrapassam o entendimento. Por isso eu estruturei a minha apresentação, começando um pouco por falar sobre o porquê, qual é o sentido do estudo dos portos que encaixam, que tem a ver com esta temática, qual é a especificidade do Porto de Aveiro, quem são esses arquitetos hidráulicos italianos e como é que se encaixam, e, por outro lado, quais são os indicadores desta ação. Quando se fala de história do Porto de Aveiro, da história dos portos, que é assim que se encaixa, nós estamos a tratar numa história de longuíssima duração. E hoje, sabem todos, que estas questões são colocadas, sabendo nós que os grandes portos já não estão tanto na Europa e estão no Oriente. E esta é uma questão candente. Porquê? O que é que aconteceu a nível internacional? Portanto, são questões intemporais que necessitam de uma análise de múltiplas facetas. São aspectos ambientais, políticos, socioeconómicos, num jogo de concorrência a várias escalas. Por outro lado, há sempre uma ligação de portos e cidades, que muitas vezes nem sempre ocorre, e, por isso, é necessário perceber o papel do Estado, das instituições, dos públicos e dos privados nesta ideia de construção de uma rede de comunicações internacionais. As obras de manutenção dessas infraestruturas são essenciais. Portugal está neste movimento internacional. Portanto, está completamente inserido. Sobretudo no século XVIII, a questão do controle do litoral é um assunto premente. Porque quer-se fazer uma grande estrada
paralela àquilo que era a rede terrestre com as suas dificuldades. Portanto, está-se ao mesmo tempo a tratar do ordenamento da orla marítima como fronteira estratégica, perseguindo-se o objetivo em simultâneo das redes de fortificações. Pelo menos desde Pombal sabemos de obras variadas que não se limitam àquilo que muitas vezes fica no terremoto de 1755, não, é muito além, numa articulação entre vias terrestres, eixo Porto-Lisboa, Coimbra, etc. E a presença de arquitetos e engenheiros estrangeiros justifica-se porque a conjuntura política e bélica assim exige, porque exige-se o reconhecimento do território com os primeiros estudos topográficos alicerçados em instituições que renovaram e revolucionaram o conhecimento científico com a criação da Academia das Ciências, etc. Como veem, há aqui uma conjugação de fatores. Estas marcas desta evolução vão estar inscritas na própria documentação. E eu queria chamar a atenção, ainda que brevemente, de que para se reconstruir todo este processo, e pelo menos para o caso de Aveiro, foi necessário recorrer, e portanto eu criei esta tabela onde se vê quem é que produz a informação, onde é que se encontra essa informação e que tópicos é que são tratados. E a diversidade é muito grande. Grande parte dos produtores de informação sobre esta engenharia portuária, eu vou usar este termo global, são os próprios arquitetos e engenheiros militares, à época, que produzem as suas memórias, cartografia, relatos, que muitas vezes, e infelizmente, os arquivos separaram os mapas das memórias descritivas. A nossa sorte, digamos, é que muitas dessas cartas têm extensas legendas que nos explicam o que estava por trás desses planos. Infelizmente, por vezes são a cores e diz aqueles pontinhos vermelhos são qualquer coisa que nós já não sabemos bem o que é, porque essas memórias foram separadas. Mas o trabalho do historiador é tentar fazer o cruzamento de informação. E por isso nós temos, e são algumas tónicas que eu queria sublinhar. Primeiro, é fundamental as memórias que os próprios engenheiros e arquitetos hidráulicos foram produzindo ao longo do tempo e, mais do que tudo, os próprios engenheiros do século XIX e XX fizeram sempre um trabalho de investigação sobre essas próprias memórias. E, claro, vão estabelecendo juízos, avaliações, se as decisões de proceder a alterações na estrutura portuária foram ou não bem feitas. Mas eles são, muitas vezes, os únicos que tiveram na sua posse documentação que nós já não encontramos no arquivo. Ou seja, para eles, esses mapas não eram fontes históricas, eram fontes de trabalho sobre as quais inscreviam e faziam sucessivos planos de trabalho. Por isso, eu chamo a atenção para esse aspecto, mas não apenas. Por exemplo, um dos livros mais importantes que alguns que produziram história sobre o Porto de Aveiro referiam-se a ele, mas nós nem sabíamos que ele existia, até que em 2008, 2009 foi feita o levantamento sistemático do arquivo do Porto de Aveiro, que tem documentação desde o século XVIII, e um dos primeiros livros é este, um livro que há de servir para o registro de todas as obras não é obras, é todas as ordens que se remeterem para esta superintendência e dela saírem. Eu esta distância não conseguia ler, mas tinha já aqui a transcrição. E que muitas memórias e trabalhos de autores consagrados referem que é o primeiro livro da superintendência. Irei já explicar. Mas, portanto, tivemos acesso.
Fizemos esse levantamento de cartografia na altura em que o Porto de Aveiro comemorava os 200 anos. Assim sendo, entre estes processos de levantamento da informação, nós temos a cartografia, como iremos mostrar alguma, que nos dá indicações muito interessantes acerca daquilo que é o desenho, que muitas vezes é usada esta expressão, o desenho da própria evolução do Porto. Mas o que é que o Porto de Aveiro tem de específico? Quando se fala de Porto, há que ter consciência de que fala-se do Porto de Aveiro. Só que o Porto de Aveiro, certamente sabem, não fica em Aveiro. Fica na Gafanha. E provavelmente ninguém já é Ilhavo. Aliás, é outra das discussões locais. Não vale a pena entrar, mas é muito interessante. Quando faço conferências a nível local, tenho sempre que explicar esta questão. Nós, na verdade, percebemos que o Porto de Aveiro foi realmente o Porto de Aveiro. Nós estamos à espera que um porto esteja agregado a um núcleo humano, vila ou cidade. Visto da cidade, é considerada como uma porta por onde entram e saem homens, mercadorias e informações. Visto do outro lado, a cidade é um abrigo de marinheiros, comerciantes, autoridades públicas que supervisionam os barcos, as zonas de carga e de descarga. Pressupõe-se por isso, e é assim, uma cidade-porto ou uma vila-porto significa uma heterogeneidade de funções, uma diversidade de atividades que naturalmente pressupõe uma organização institucionalizada com alfândega, com funcionários, com instalações, com, digamos, espaços físicos, armazéns, etc, etc. Mas o que é que acontece quando o porto se afasta da vila ou da cidade? Que é o caso de Aveiro. E por razões que, naturalmente, eu tento aqui justificar apenas com estas imagens. A da esquerda, que fala da evolução, da sedimentação, da construção secular da própria costa. Na segunda, uma fonte mais conhecida, de 1634, que nos mostra Aveiro lá longe, representando as suas salinas em frente e as areias bem longe, com uma legenda que se vê mal daí, que diz: aqui os barcos dão no fundo. Umas letras vermelhas que estão aqui. Ou seja, sabia-se, e foi o que aconteceu, que Aveiro cada vez ficou mais afastada da borda marítima. Tão afastada que hoje este é o aspecto daquilo que são os molhos que foram sendo construídos desde 1808, a altura em que finalmente se fixou a barra. Portanto, o que nós vamos estar a falar é de um quadro ambiental muito especial. Por isso o Porto de Aveiro tem esta especificidade e explica o conjunto de ideias, de ações, de presenças para chegarmos aos nossos italianos, que é esse o objetivo desta apresentação. Realmente, o quadro geomorfológico explica este afastamento, tendo em consideração que o Porto e a Barra, por isso estamos a falar mais de Barra de Aveiro do que de Porto de Aveiro, se inscreve numa laguna, a famosa Ria de Aveiro, que se foi construindo ao longo dos tempos. É bem provável que no último quartel do século XIV, inícios de XV, o processo já estivesse bem adiantado com a construção de um cordão litoral, graças à acumulação de areias e às correntes litorais. A amplitude das marés variou ao longo do tempo, pelo facto da ria perder a ligação com o litoral, porque o afastamento da Barra e do rio Volga, que não desaguava diretamente no mar, não tinha força suficiente para romper a Barra e para a tornar suficientemente profunda. No inverno, o caudal aumentava, provocando inundações, arrastando terras e areias, retinham raízes e folhas junto das margens.
E isto acontecia ano após ano. No verão, diminuía a capacidade de escoamento, com a formação de cordões litorais que, conjugados com outros fatores, ventos fortes e frequentes e marés, concorriam para o assoreamento da Laguna de Aveiro e o fechamento ou deslocação da barra. A barra ia afastando-se da cidade. O mar e a laguna são dois vasos comunicantes, como sabem, que só deixam despejar água um para o outro no momento em que os níveis das marés realmente são iguais. E o problema é que as marés cada vez vão sendo mais curtas, com incapacidade de transportar suficientemente água que depois, na vazante, arraste para o mar. E, portanto, os barcos não conseguem penetrar. Sobretudo, onde ficava o Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro vai ficando cada vez mais afastado, ao ponto de, portanto, está aqui, ao ponto de serem a própria alfândega a vir com embarcações até à entrada, ver o que é que vinha a bordo, cobrar os impostos, mas, naturalmente, com muitas dificuldades. Os descaminhos das mercadorias eram muitos. Esta evolução explica, de alguma maneira, o porquê de um deslizamento da Barra para sul. Este mapa, e é um exemplo do que eu disse há um bocadinho, é um desenho de um dos engenheiros Silvério Augusto Pereira da Silva, que em 1876 pegou em mapas antigos e fez ele próprio um desenho que está inscrito num dos maravilhosos livros do Porto de Aveiro, em que assinala onde efetivamente está hoje a Barra, mas ao longo do tempo, quando ainda não havia estes cordões, chegou a estar aqui, para depois chegar a estar aqui e aqui na zona de Mira. Reparem, como é que Aveiro ia escoando ou entrando e saindo de mercadorias? Temos aqui um problema com a menção a dois fortes, o Forte Velho e o Forte Novo. Vão ser uma espécie de balizas ao longo do tempo, que vão sendo articuladas. Na verdade, esta evolução explica, estes aspectos geomorfológicos que vos falei, explicam o deslizamento da Barra de Aveiro para o sul, que só em 1808 se fixou no local onde está hoje, mas que exigiu e continua a exigir um trabalho contínuo para a manutenção da profundidade, das entradas e saídas das águas, ou seja, um grande esforço financeiro, tecnológico, que tem que ser equilibrado e sustentável, porque senão tem dificuldades de se tornar um porto internacional. Tem perguntas para fazer? Já levantou o dedo, portanto, depois podemos certamente falar no final. Muito bem. Isto justifica o porquê de nós encontrarmos sempre visões opostas relativamente ao local onde se devia abrir a Barra. Devia-se, com muito custo, abrir aqui em frente de Aveiro. Havia aqui indecisões, portanto, em que parte nesta zona, se mais acima Nossa Senhora das Areias, se aqui embaixo na zona de São Jacinto, onde está, ou devia-se pura e simplesmente ajudar a natureza e abrir neste local, frente ao tal Forte Velho, com menos custos e porque, pensavam alguns, as consequências relativamente à salinidade era má para as salinas, mas era melhor para os campos agrícolas que ficavam para o interior. E esta discussão é permanente ao longo do século XVIII. De alguma maneira, eu estou a sintetizar aquilo que foi a posição de
vários engenheiros, os tais engenheiros e arquitetos, e por isso Aveiro, a Barra de Aveiro, o Porto de Aveiro, é aquilo que eu digo, um observatório muito interessante daquilo que são as respostas humanas aos desafios da própria natureza, entre os múltiplos interesses e, por outro lado, uns custos gigantes relativamente àquilo que uma obra, à época, era difícil de conceber. Quais eram os mecanismos? Mão de obra, muita gente, muita madeira, muitos barcos, tudo o que era possível de organizar para esta expedição. Por isso, havia que ter em consideração alguns aspectos para os quais eu chamo a atenção. Era necessário controlar esta obra que parece acima das forças humanas. Só para vos dar um exemplo, eu não tinha aqui escrito, mas agora lembrei-me, quando em 1808 finalmente se abre a Barra, aliás, é aquela imagem que está a anunciar a conferência, mas que não vou apresentar aqui porque não era o objetivo, o engenheiro diz: hoje foi um novo dia da criação. Escreveu uma carta acerca do assunto. Para ele foi a intervenção divina e tem a ver com aquilo que é uma expressão bíblica, não é? Porque estava acima das forças humanas. Portanto, é um aspecto para dizer que a Barra esteve fechada entre 1802 e 1808. Portanto, o que vocês ouvem é a história, eu só me vou cingir a um período, a história de um esforço sobre-humano que levou ao controle da fiscalidade, da defesa da costa e da sustentabilidade da economia e que levou ao surgimento de uma série de propostas de intervenção ao longo do tempo. Por isso mesmo, nós percebemos o que é que, e esta tabela foi um bocadinho para pensarem isto de uma forma mais lata. Nós temos o que é que se está a acontecer a nível do reino, estruturas que estão a surgir, eventos políticos, as guerras, aqui ainda Dom José, depois Dona Maria. Depois, do ponto de vista da cidade, o que é que acontece? Em 59 é elevada à cidade e não tem população que o justifique. É uma medida política, completamente exterior àquela à lógica, mas era preciso torná-la centro de uma unidade administrativa forte. Depois, passa a ser centro de uma comarca, já não é de Esgueira, já não é de Coimbra, dá-lhe uma hierarquia naquilo que é a administração pública portuguesa. Por outro lado, há algumas iniciativas económicas também muito interessantes neste grande plano de desenvolvimento económico do século XVIII. Funda-se uma fábrica de algodão, a primeira de Portugal, de um tal Locatelli, também italiano, mas do qual não vou falar hoje, porque hoje são os outros, mas que, e eu nem sei, não consigo perceber se não terão até relações, uma outra fábrica e o tal projeto do italiano, que eu coloquei nas grandes obras, que é do esteiro de Aveiro, do canal principal que rasga a própria cidade. Ora, no contexto que eu vos expliquei, de uma intervenção na zona da Barra, há aqui um elemento novo, que é uma intervenção na própria cidade. E este é um aspecto inovador que por isso eu coloquei na cidade. Mas, por outro lado, surgem algumas estruturas interessantes. Primeiro, a criação de uma coisa que precede a criação da junta das obras ligadas aos vinhos de Alto Douro do Porto. Ainda antes dessa, em Aveiro é criada isto. A superintendência da obra da abertura da Barra de Aveiro. Para que é isto? É para ter uma figura que por acaso vem do Brasil, fez carreira no Brasil e que vem para tomar conta do real da água e do real do vinho, ou seja, os impostos, que vão ser todos colocados num cofre, por isso também se chama o cofre da Barra de Aveiro, vão ser colocados num cofre para sustentarem as obras caras e daquele cofre vai sair para tudo, inclusive para a fábrica do Locatelli, porque
A ideia da superintendência do cofre é que seja uma obra, um investimento na própria região e depois, ao longo do tempo, vocês vão ver isto. Vão passar por Aveiro uma série de arquitetos, matemáticos que, falta-me aqui, não, está bem, que querem fixar a Barra. São nomes muito sonantes. São franceses, alemães, os tais italianos, portugueses. E muitos deles vão descrevendo, sobretudo este grupo todo, uns são partidários de que se fixe a Barra na zona frente a Aveiro e outros que não, que se acompanhe aquilo que era mais a sul, a ida para a zona da Vagueira, não Mira, ficava muito a sul, cortando o chamado braço, o chamado Rio Velho. Diziam que era o Rio Velho, porque era a água a ir tão para sul, não criava o encaixe suficiente para que a água da laguna rasgasse as areias e mantivesse o porto. Portanto, estávamos aqui, estes homens, todos ao longo do tempo, vão ter precisamente, são eles que vão descrever, fazer memórias descritivas, fazem mapas, descrevem as características, canais, esteiros, uma rede hidrográfica extraordinariamente difícil de controlar. E esse é um aspecto que nós temos de ter em consideração, até chegarmos efetivamente àquilo que, e eu coloquei mesmo do ponto de vista político, quem são os tais homens que estão à frente da superintendência da Barra de Aveiro. E nós vemos que eles fazem carreira. Muitos deles tinham sido... O primeiro é este, João da Fonseca Cruz, em 56, e alguns passam de corregedores, se foram juízes de fora, corregedor, passam a superintendente, ou este, que era desembargador dos agravos da Casa de Suplicação, foi nomeado diretamente. E é este o período mais delicado, e é neste período que os italianos vão aqui ter alguma ação. Portanto, é um momento forte da administração portuária e da intervenção e do empenho no tempo da Dona Maria, não de Pombal, mas não há aqui corte, é efetivamente uma obra com interesse significativo e, portanto, há que criar força e alicerçar. Aqui um breve resumo para vos mostrar efetivamente onde é que estava a Barra, onde era a proposta de abertura, qual era a proposta de intervenção, os nomes destes engenheiros, militares, arquitetos, etc., até ao nosso João Giovanni, que está sempre escrito como João, ele é Giovanni, e Zeppi, italiano, de Veneza, onde é que estava, o que é que ele propõe. Ele é dos que propõe que a Barra não seja construída em frente a Aveiro, mas sim a sul, onde era a tendência natural, e sim se tratasse da vida e da saúde da cidade de Aveiro. Portanto, reparem, ao longo do tempo, quantos passaram? Isto é uma autêntica escola, porque alguns destes e têm imensa dificuldade em lidar com aquilo que é, como diz o próprio Isepi, ora se abre um canal, ora um esteiro, ele inclusivamente dá os designativos locais que para ele eram, ele vinha de Veneza, ele conhecia muito bem a laguna, vamos já falar um bocadinho disto, mas, por outro lado, ele notava as dificuldades para trabalhar neste processo. Claro que o que aconteceu durante este período é que estes homens foram passando, é efetivamente o período em que ele vai intervir, vamos ver, é um período muito curto. Ele vai trabalhar com dois homens que já tinham, volto atrás, para chamar a atenção. Estes homens, este Isidoro Paulo, irá trabalhar mais tarde com ele, também. Portanto, há aqui algo que eu queria chamar a atenção. Há uma certa continuidade. Esta ideia de projetos completamente novos. Não.
Eles não se ignoram. Eles estudam os mapas uns dos outros. Há não sei quantas versões com pequenas nuances, que felizmente há um catálogo das cartas do Instituto Geográfico Cadastral, que já mudou de nome, mas não interessa. Há um catálogo que tenta explicar essas nuances, muito bem feito, Humberto Gabriel Mendes, e que nos dá toda esta evolução. E, portanto, o que é que nós vamos, portanto, só para chamar a atenção, que alguns destes nomes, o Giovanni Isepi vai entrar quando o Guilherme Elsen vai falecer. Ele tinha sido contratado para Coimbra, os grandes problemas no Mondego, também vai a Aveiro e, portanto, ele vai suceder. Quem é então este italiano? Bom, eu tive muita dificuldade em encontrá-lo, porque quem fala dele, primeiro, há uma... Eu reuni, e depois daqui a um bocadinho vão ver, um conjunto de pequeninos indicadores que falam do Giovanni Isepi, sempre como João Isepi, como alguém que era conflituoso, não compreendeu os interesses locais, não foi bem sucedido, acabou por não fazer nada, etc. Quem emitia esses juízos, alguns posteriores, mas mesmo o Adolfo Loureiro, que certamente todos conhecem, autor daqueles volumes todos sobre os portos do reino, uma coisa fabulosa, ele diz, inclusivamente, que não se sabe muito sobre ele, que as obras dele não tiveram o sucesso que podiam ter tido, mas vai transcrever 2 cartas em italiano, que ninguém não se encontram em nenhum arquivo, porque ele diz, porque eu tenho-as em minha posse. Felizmente transcreveu-as, mas o que é normalíssimo, porque é o que eu disse já, estes engenheiros trabalham com as memórias anteriores. Portanto, eu não me admira nada. Até porque a noção de arquivo e de organização não existia nesse sentido custodial. Não, era o uso. Portanto, a noção que se vai tendo é que efetivamente ele era uma figura não muito bem querida. Mas vamos cá ver. Primeiro, aquele livro da Superintendência que vos mostrei há pouco, e não foi por acaso, lido, porque tivemos acesso, finalmente, ele está disponível, fala-nos em 4 pessoas. Não só estava o Giovanni, como um seu filho, que talvez se chame, João, outro Giovanni, e ainda mais 2, que não seriam arquitetos hidráulicos, mas práticos deste género de trabalho, estou a citar, um tal Tomás Perona e Hermigildo Biasini. Eu desconfio que os nomes não eram estes, mas a grafia é esta que aparece na documentação. Efetivamente, nós ficamos a perceber quem é este senhor ou não. A minha procura em documentação italiana foi muito infeliz, porque não encontro. Eu fiz pesquisas no dicionário histórico dos cartógrafos italianos e a única coisa que encontrei foi isto. Diz que ele era, efetivamente, um arquiteto, mas não sabem quando nasceu, quando morreu, o que produziu, absolutamente nada. Portanto, por aqui não fui feliz. No arquivo do Statio di Venezia, encontrei, sim, desenhos relativos a um famosíssimo canal de Veneza, que tem uma ilha, uma fortificação, etc. E com desenhos, o que quer dizer que ele trabalhou teve estas funções. E mais do que tudo, encontrei uma coisa, é que ele foi autor de uma exposição sobre uma máquina para escavar lama debaixo d'água. Foram os 3 únicos elementos que eu encontrei e estou convencida, e certamente com a ajuda dos colegas, tentar encontrar. Encontrei em obras inglesas que falam
da ligação entre os arquitetos e engenheiros holandeses, ingleses, franceses e italianos, que citam esta obra sempre, constantemente, mas não dizem mais nada. É uma nota de rodapé. Ora, uma coisa é certa. Parece-me que este homem, tendo em conta o tratado que escreveu e tendo em conta a sua experiência em retirar lamas, era a figura com o perfil ideal para resolver um problema que era terrível naquele período. E aqui, para provar que ele era tão terrível, eu vou conjugar os dados demográficos da mortalidade em Aveiro. A mortalidade, eu não vos vou mostrar os gráficos, vou só mostrar aquilo que já são os meus cálculos relativamente ao que são consideradas índices e as magnitudes de mortalidade. Naquilo que existe, só há registros de mortalidade para 3 paróquias. Eram 4. Mas mostra-nos uma coisa, é que, vejam este período, nós temos uma mortalidade, taxas incríveis de mortalidade de maiores, mas com crises menores consecutivas. São menores, certo? Com esta média, mas consecutivas. Gente a morrer de uma forma veloz e, sobretudo, adultos. O que era, porque eu fiz o estudo para todo o século XVIII, portanto, só estou aqui a pôr um bocadinho, só retirei isto, mas eu fiz a análise de todo esse período. É terrível o que está a acontecer. Porque está a morrer muita gente todos os anos e muitos adultos. Porque as crianças, a mortalidade infantil, nós já sabemos que é terrível. Para a época, seriam 500 em 1000 até 1 ano. E por aí fora. Agora, adultos não era tão habitual. Isso causa um problema terrível na própria mentalidade, em tudo o que está a acontecer. Imaginam certamente por aquilo que nós estamos a passar. E o outro aspecto é olhar para a alfândega e para os impostos que eram cobrados sobre as mercadorias através daquilo que eram os vários impostos cobrados. E o que é que nós vemos? Aqui um buraco. Todos os índices, todos os impostos, porque podíamos dizer assim, porque podíamos fazer essa pergunta, mas o que é que se taxa pelo consulado e pelos portos secos, etc, etc. Não vou agora explicar. Mas, ao mesmo tempo, todos deixam de ter registros. Portanto, estamos perante uma situação terrível e, portanto, justifica a presença de figuras que tentem resolver uma coisa, que ele descreve muito bem. Precisamente a partir de um conjunto de cartas que eu fui compulsando, e nomeadamente as 2 cartas que o Adolfo Loureiro publicou, ele diz qual era a prioridade dos trabalhos. Primeiro é o canal da cidade, porque a cidade está a morrer. Há febres terríveis, não se produz nada. O sol não se produz. Segundo, a barra, os custos são muito grandes para uma nova barra. Há que ir manter aquela que é naturalmente, aquela que nos últimos anos era a tendência natural. E cortar, intervir no tal Rio Velho, na saída para sul. E, finalmente, tratar-se da cidade. Construir canais novos, limpá-los de lamas, porque está a haver está a acontecer coisas terríveis naquela cidade. Ora, à medida que nós fizemos esse estudo, percebemos perfeitamente a cronologia do que vai ocorrer. Ele esteve, de certeza, já por volta de 1777, porque numa das cartas que está registada nesse livro da superintendência, porque o desembargador, o superintendente, foi extraordinário. Ele resolveu mandar passar a limpo, transcrever uma série de cartas todas na mesma data. Aquele assunto era candente e, portanto, vão ser todas transcritas. E nós percebemos disto. Ele já tinha estado lá com o Elston, com os tais 2, vou pôr o nome, engenheiros militares, foi substituí-lo quando da morte,
Em março esteve em Aveiro e faz o historial dos problemas, das opções difíceis de conjugar, sal, pesca e comércio, e chama a atenção para a produção de cereais nas zonas de Eixo e Verde Minho, que era uma coisa que ele estava habituado em Veneza. Era preciso salvar áreas. Para quê? Para transformar zonas de laguna em zonas agrícolas. Que era a grande... Reparem, isto era o que acontecia por toda a Europa. Na Holanda, na Inglaterra. Era esta a revolução da altura. As fortificações são importantes, mas agora era preciso produzir cereais. E, portanto, ele sabia disso e apontava para aí. Depois, sabemos que ele vai a Lisboa, mas regressa em 81 a Aveiro, para continuar o exercício da sua profissão. Portanto, ele não abandonou o posto de trabalho, como alguns dizem que ele se desinteressou. Em 14 de julho, dá as obras por terminadas. E tenho aqui os excertos do que ele diz a seguir. E nessa carta explica os mecanismos que utilizou, a tal máquina. Ele não chama isso, mas ele diz que ensinou a usar para tirar as tais lamas. E a 30 de janeiro são liquidadas as contas do cofre. Ele ganhava muito bem, não há dúvida. Foi uma comissão curta, não vou entrar nesses pormenores, depois se for publicado, naturalmente que terei aí os dados, mas era uma comissão de trabalho, que curiosamente contrastava com uma coisa interessantíssima. As recomendações, que também não tenho tempo de falar agora, as recomendações acerca dos registros das despesas. As despesas tinham que ser controladas e, portanto, exigia-se um registro, folha a folha, semana a semana, quanto é que se pagava. Impedir que se fizessem trabalhos por encomenda, porque isso muitas vezes levavam acima do que era previsto. Portanto, é um laboratório que vai ser aplicado posteriormente, no Mondego, vai ser aplicado a partir de 1802, em que existem essas fontes e que não existem para esta altura. Nós não temos essas folhas. Existiram, mas não chegaram, pelo menos até ao momento. Então, o que é que diz esta carta? Bom, eu não sei se a minha tradução do italiano... Primeiro, isto é um italiano do século XVIII, certo? Segundo, já transcrito por Adolfo Loureiro. Portanto, eu peço desculpa. Segundo, tentei traduzir o minimamente, mas ele diz que está-se a trabalhar tanto na barra como no cavar dos canais. Cá está a ideia da comunicação e da salubridade da cidade. Com a maior perfeição e perícia destes senhores engenheiros. Ele está a trabalhar com aqueles 2 engenheiros portugueses, aos quais eu mostrei todo o manuseio das ferramentas hidráulicas estrangeiras, das formas de trabalhar nos rios, nas lagoas e na Barra do Sul, tanto por cima como por baixo da água, com pedras, blocos e outros materiais. E nesta altura também muitos destes nacionais são capazes de realizar tais trabalhos. Mas não acaba aqui. Aqui, portanto, excelentíssimo senhor, de minha parte, certamente cumpri toda a minha parte do meu dever e, portanto, estou convencido que Vossa Excelência não vai querer que eu perca mais tempo aqui no ócio, nem que ingerir em certas outras coisas que eu não sei ou entendo, mas que são perfeitamente conhecidas e compreendidas pela prática e habilidade destes senhores engenheiros. Ora, foi baseado muitas vezes não nestes tons, pequenos apontamentos, que alguns historiadores locais acharam sempre que o ICEPI era uma pessoa não grata, que não se entendia, porque uma das recomendações é que vem um aviso régio da Dona Maria, é para que explique, ele escreva todos os apontamentos, que todos compreendam, para não haver conflitos, como pode acontecer. Estão cientes de que a língua pode ser um impedimento. Mas que ele trabalhou, que investiu, sim. E a cartografia demonstra-no. Este é o tal mapa topográfico do esteiro da cidade de Aveiro. Cá está, Giovanni Seppi. E depois os outros 2 que trabalham com ele. Ok? Este é a zona de Salubra das Marinhas. E aqui
nós temos precisamente os planos para aqui parte das construções. Muito provavelmente também será dele, com o Isidoro, esta planta da cidade. Uma planta que já obedece a características topográficas, porque o que havia era desenhos, e que nos permitiu, por exemplo, nós próprios depois, com estes dados, tentarmos reconstruir a própria cidade. A zona das marinhas, a zona daquilo, portanto, o canal novo seria este, a abertura, portanto, seria este, porque aqui era uma zona de pantanosa, onde havia marinhas de sal, que estavam abandonadas. Portanto, era preciso desobstruir. E ainda, este apontamento que terá sido feito posteriormente, que faz também referências ao próprio trabalho. Aliás, eu pus aqui. Tenho uma nota, esta aqui, o lugar em que o plano de João Eusébio manda tapar, etc., que tem aqui referências a quartéis, onde se guardavam madeiras, etc. E, finalmente, este mapa, que é posterior, feito pelos dois engenheiros portugueses, mas em que, nesta cartela, que eu ampliei, se faz referência também ao local e à evolução daquilo que eram as movimentações das lamas no período em que o Eusébio trabalhou. Em conclusão, nós estamos perante as dificuldades de uma base que, efetivamente, era difícil de fixar. Estamos na tentativa de compreensão da lógica das coisas, da especificidade deste porto, da questão da transferência tecnológica, a aplicação e a experimentação, dos italianos no quadro mais alargado dos estudos portuários, da necessidade de um estudo aprofundado das fontes da informação, de uma abordagem metodológica que as cruze, e reconheço que tenho imensas lacunas para conseguir perceber verdadeiramente quem são estes italianos, tanto mais que o Adolfo Loureiro nos diz que em 1779 é que eles se foram embora. O que quer dizer que estiveram pelo menos 12 a 13 anos a trabalhar em Portugal, que andaram pelo Porto, Figueira da Foz e Lisboa. Mas eu, pessoalmente, não consegui mais, até agora, para responder ao desafio que me foi colocado. Muito obrigada.